Glória a Deus, glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Eu quero, nos 20 minutos que tenho, 25 no máximo, até a gente ir embora, ler esse texto e, na verdade, continuar lendo ele e tirar proveito de verdades sobre paternidade espiritual. Vamos lá. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos, gente? O mais moço deles disse ao pai: quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre. Eu preciso que você preste atenção sobre isso. Quantos filhos ele tem? A primeira descrição que a gente aprende aqui é que o primeiro que pediu a repartição foi o... Como é que é? Mas moço é nome? Não, mas é como a parábola de Jesus nos ajuda a entender. 2 filhos, se um é o mais moço, o outro é o quê? Difícil ou não? Então ele tem quantos filhos? Um é o mais e o outro. Então dali por diante agora a gente tem nome para dar para eles. O mais moço e o mais velho. Semana passada eu falava sobre o mais. Hoje eu queria conversar um pouco sobre o mais velho. Mais moço, mais velho. Sobre o mais moço, a gente falou aqui. É proposital que a Bíblia descrevesse esse cara pela sua idade. Por quê? Porque o que ele vai fazer daqui por diante é coisa de gente imatura. E uma característica que a gente pisou aqui no domingo passado é que gente imatura não enxerga. Lembra disso ou não? Pior ainda, por ele não enxergar, é impossível que ele experimente restauração. Não dá para restaurar quem não se enxerga, não dá para restaurar quem não percebe, não dá para restaurar quem não vê. E a gente falou sobre algumas características da cegueira desse garoto, ao ponto de ele largar tudo achando que ele não tinha nada, e depois ele voltar só querendo o que ele tinha antes, porque ele percebeu que o que ele tinha antes era suficiente para ele. E quantas vezes o cara troca de igreja, troca de mulher, troca de cachorro, troca de emprego, troca de tudo, aí lá na sarjeta a ficha cai. E no final da história, quando a ficha cai, o que a gente descobre diante da gente? A gente descobre que esse cara tinha tudo, mas teve que perder para descobrir. Fala para alguém perto de você, você não é desse tipo de gente, né? Que só aprende perdendo. Mas a Bíblia deu um motivo para a gente. Ele é o mais moço. Quando que o mais velho aparece nesse cenário? É aqui, ó. O pai disse, ele tem 2 filhos. Até agora ele não diz quem é o mais velho. Até agora ele não falou nada sobre o mais velho. Mas a gente vai descobrir uma característica sobre esse mais velho. Um acontecimento sobre esse mais velho. O quê? Ele herdou. Diga alto, ele herdou. Pastor, da onde o senhor tirou que ele herdou? É simples. Quem pede herança é o mais novo, sim ou não? Não foi o mais novo que pediu herança? Só que o pai é justo. Diga alto, o meu pai é justo. O meu pai não tem filhos prediletos. O meu pai ama todos os seus filhos. Olha o texto. E o pai, isso é ação de filho? Isso é quem os filhos são ou quem o pai é? O filho disse, me dá a minha parte. O menino mais moço, se ele é moleque, tu acha que ele ia reivindicar com justiça? O pai está vivo, ele não está nem aí. Quer mais que o pai morra. Ele ia falar, pai, dá a herança a mim e do meu irmão. Um imaturo vai fazer esse tipo de coisa? Gente, sim ou não? Mas se falta imaturidade para quem pede, não está faltando maturidade para quem dá. E aí eu vou falar uma coisa sobre Deus, eu não sei se te anima. Mas Deus não vai te dar nada sem ser governado por maturidade. Tem um monte de gente revoltadinha com Deus, pedindo coisas a Deus que Deus nunca deu nem confiança. Eu me lembro na minha imaturidade, quando eu era um adolescente, um dia eu disse assim, eu queria tanto viver coisas sobrenaturais, que eu me lembro que um dia descendo na rua dos estudantes, voltando de um culto que eu estava frustrado por alguma coisa que aconteceu na congregação que eu era, e eu disse para Deus, se o Senhor não fazer algo sobrenatural comigo, daqui até lá em casa, eu nunca mais vou ser crente. Que coisa idiota. Cara, e eu estava convicto que eu ia largar a igreja naquele dia. Eu fui descer na rua dizendo, faz, hein? Faz alguma coisa, hein? Vou te largar, hein? Vou te deixar. Deus não fez nada. Mas nada mesmo. Até hoje, eu acho que é por isso que ele não deixa eu ver muita coisa. Meu irmão, meu caráter foi moldado pela justiça de Deus. Deus não vai fazer nada. Deus não entrega nada para ninguém sem ser algo maduro.
Pastor, a bênção de Deus destruiu a vida de alguém. A bênção do capeta. A bênção de Deus não destrói ninguém. A bênção do Senhor não acrescenta dores. A bênção de Deus é maravilhosa. Alguém consegue dizer glória a Deus por isso? E o pai fez isso. O pai fez os 2 filhos herdar. Então agora eu tenho o mais moço que pediu, o mais velho que não pediu, mas agora o mais velho acabou de receber herança. Ele pediu por ela? Ele pediu por ela? Ele merecia ela? Sim ou não? Não. Ninguém aqui merecia herança. Mas recebeu? Recebeu ou não recebeu? E aqui é uma conversa que a gente vai ter que ter nesses próximos minutos. Não deixa o diabo te distrair, não. Amigo, é loucura a ideia de que eu não mereço, mas eu posso. Eu não pedi, mas eu recebi. Você entende? Eu não sei que oração você fez ontem, mas eu não orei, por exemplo, para ter ar para respirar hoje. Talvez alguém que tem problema respiratório deve ter feito essa oração. Eu não orei, por exemplo, para Deus me fazer acordar vivo hoje. Eu tinha certeza que eu acordaria, e se eu não acordasse, eu estava tranquilão, porque eu ia ficar muito bem se eu não acordasse hoje. Tem um monte de oração que eu não fiz ontem, mas tu acredita que eu recebi? Eu não orei para estar aqui, mas estou aqui. Eu não orei para respirar, mas respirei. Eu não orei pelo almoço maravilhoso que eu comi. Eu comi picanha, sem o Lula me ajudar, comi. Caramba, cara, um monte de coisa que eu não pedi, mas eu recebi. E a verdade é que a gente somos herdeiros que não pediram, que não merecem, mas têm herdado. A pergunta que a gente tem que fazer agora para qualquer pessoa que está me ouvindo é, pergunta para alguém perto de você, o que você fez com a herança que o pai te deu? Não, segura na mão dessa pessoa. Pastor, eu não gosto desse negócio de pegar na mão. O problema é seu, você vem para o culto, você está na igreja, vai fazer o quê? Sacode a mão desse irmão e vai pensar, o que você fez com a herança que o pai te deu? Você entende que tem gente que vai dizer, mas eu não pedi por isso? Eu não pedi por nada, está jogando na minha cara porque eu não pedi herança. Um dia eu vi um cara surtado, cheio de demônios, só podia estar com demônio, dizendo assim, que negócio é esse de dar vida para Jesus? Eu não pedi para ele morrer por mim na cruz. Eu não pedi para ele derramar o sangue dele na cruz, agora eu vou ter que dar a minha vida para Jesus, mas eu não pedi para ele morrer por mim. Loucura! Mas talvez tenha algum herdeiro aqui dizendo assim, eu não quero herança, eu não pedi herança, eu não falei, herança foi o mais novo, não foi o mais velho. Agora loucura, que os 2 herdaram, está aqui. Que os 2 não mereciam herdar, está aqui. Que a herança não era um plano de nenhum, pelo menos do mais velho, está aqui. Mas a grande verdade é que quando o pai foi repartir a herança, ele fez na justiça de fazer todos herdarem a mesma coisa. Sabe qual é a parte mais cruel da vida quando eu vejo ambos, a herança sendo repartida com ambos? É o cuidado de Deus, e a gente chama isso na teologia de... Chama de quê mesmo? A gente chama isso de graça comum. Olha só, graça comum. Você sabe que graça é favor que eu não mereço, né? E o que é graça comum? O favor de Deus derramado sobre todos. Você vai dizer para mim que quando chover amanhã, vai chover só na casa do crente, o macumbeiro não vai ter direito à chuva. Hein? O bom pai hoje acordou vivo, e o pai ruim, Deus matou ele na madrugada. Fala aí. Pessoas boas comeram bem hoje, pessoas mal não comeram. Não, a graça de Deus ela é comum em muitos aspectos, um deles é o ar que está todo mundo respirando aqui junto. Todo mundo recebeu e recebeu igual. E aqui está uma verdade sobre a vida. Tem gente que está dizendo, minha vida é ruim. E às vezes a tua vida é ruim não é porque você não herdou. Às vezes a tua vida é ruim porque você não percebeu o que Deus já fez por você. É uma conversa sobre gratidão? Não, talvez é uma conversa sobre consciência, porque eu tenho visto pessoas vir para o mesmo culto e saindo daqui absolutamente transformadas. E eu vejo gente entrando aqui e saindo daqui para pior. Eu tenho pastoreado gente que ao longo dos anos a vida melhorou, o casamento melhorou, a vida ficou melhor, os filhos ficaram melhor. Nossa, eu tenho pastoreado gente aqui que é um fato. Toda vez que eu olho para essa pessoa, ela está mais madura, ela está mais crescente, ela está mais crente, ao mesmo tempo, no mesmo ambiente, com o mesmo pastor, com a mesma igreja, com a mesma mensagem. Domingo o cara está mais perturbado, mais oprimido, mais diabólico alguns. E eu falo, caramba, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que a gente herdou igual. Agora tem que ver o que cada um está fazendo com a sua herança. O mais novo fez algo que está no texto. Eu vou seguir a leitura para você ver o que ele faz com a herança dele. O irmão vai acusar dizendo que ele gastou com prostituto. O irmão vai acusar dizendo que ele gastou com imoralidade. Mas não é isso que a Bíblia diz, como ele gastou o dinheiro dele. Segue o texto, por favor. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens.
Desperdiçou todos os seus bens de forma desenfreada. Em outra versão que eu gosto mais, de forma irresponsável. Aqui é uma verdade sobre a vida. O que o mais novo vai fazer? Coisa de gente mais nova. Vai viver como se não houvesse amanhã, sem pensar no que tem que fazer, e vai gastar de uma forma desordenada. Esse é o pecado dele. O pecado dele não é, por exemplo, os pecados que a igreja, na religiosidade dela, escolheu. E eu tenho muito medo, na eternidade, de encontrar com Deus. E Deus dizer, os melhores momentos da tua vida, Maxwell, você não foi para a prostituição, você não cheirou cocaína, você não fumou maconha, mas você foi um obeso desgraçado, um glutão maluco. Você comeu a coxinha que não era para comer, você comeu o pastel que não era para comer, e quando eu queria te usar tendo mais saúde, você estava lá obeso, sem força para me servir, sem força para caminhar. Eu tenho muito medo disso, de um dia chegar na eternidade e dizer para Deus, Deus, lá em 2026 eu estava um ano enrolado, devagar, doente, e Deus dizer, pois é, aos 42 anos era para tu estar bombando, fruindo, só que você foi irresponsável, você não dormiu quando era para dormir, você não comeu direito quando era para comer, e aí alguém vai dizer, pastor, o senhor não dormiu porque não dava para dormir? Dava para dormir. O senhor não comeu porque não dava para comer? Dava para comer. Eu fico imaginando alguém que não vai dar educação direita para o filho, que o filho vai estudar numa escola ruim, vai comer mal a vida inteira, vai ficar com uma vida precária, e ele vai dizer, porque nós é pobre, Deus diz, não foi pobreza não, foi preguiça, você dormia até meio-dia, você largava emprego, você não tinha caráter, desperdício, aí o cara está dizendo assim, mas eu não adulterei, mas fez coisa pior, mas eu não fumei a maconha, mas fez coisa pior, você foi irresponsável com a herança que eu confiei a você. O cara diz, minha mulher não presta, mas ela não chegou não prestando não, ela chegou uma boa mulher, só que ela colou em você, meu brother. Os meus filhos não valem nada, quem educou teus filhos? Não, porque a minha vida cristã não funciona, mas você chegou aqui funcionando, o que houve? A gente recebe herança, acha que ela não vai acabar e começa a usar ela de forma desregrada. Pergunta para esse irmão, o que você está fazendo com a herança que você recebeu? Não é um problema do pai, é um problema do filho que herda. Eu tenho ouvido de Deus com força nesses últimos dias. Isso é o Espírito comigo. Pode ser que sirva para alguém. Mas o Espírito tem dito para mim várias vezes. Porque desenfreado aqui é alguém sem freio. Alguém que está gastando a vida sem freio, alguém que está acelerando sem pensar, alguém sem juízo, alguém que vai para onde quer, do jeito que quer, toma decisões que mudam a vida dos outros, toma decisão que muda a própria vida sem pensar no que está fazendo, desenfreado. E eu já falei isso aqui na igreja, mas eu acho que faz sentido falar para alguém. Carro sem freio anda, meus amigos? Sim ou não? Anda, claro que anda, e anda muito. Carro sem freio para? Para ou não para? Claro que para. Pau! Já era. Não, estou numa velocidade, minha vida está bombando. Tem freio? Tem não. Então a tragédia está anunciada. E não foi obra do diabo. Não foi o inimigo que armou o laço. Foi você que foi desenfreado com a herança que Deus te deu. Em vez de se preservar, acelerou na loucura de quem vai morrer. Ninguém dá um amém. Mas estamos indo bem, estamos indo bem. O problema desse garoto mais novo foi gastar a herança de forma irresponsável. Mas aqui tem um outro problema aqui. Enquanto um está dizendo, eu vou viver, e não tem equilíbrio para viver, o outro escolheu não viver sendo herdeiro. Fala para alguém perto de você, você é filho? Então viva como filho. Irmão, com todo respeito, mas tem algumas pessoas frequentando a igreja que elas não sabem o pai que elas têm. Elas já acessaram Deus como pai, mas a vida delas é uma potroca, porque o pai que ela conhece não está na Bíblia, só está na religiosidade maldita dela. Ela é tão religiosa sobre quem é o pai dela, ela é tão maluca sobre quem é o pai dela, ela é tão esquisita, tão doente sobre quem é o pai dela, que ela vai passar uma vida inteira desejando o indesejável. Se a cegueira da imaturidade do mais novo fez ele desejar coisa que ele não podia desejar, o mais velho sofre da mesma síndrome. Pastor, do que ele sofre? De desejar o que já tem. Você entende o pecado disso? É alguém que está me ouvindo aqui dizendo assim, eu desejo ser feliz. Você recebeu Jesus? Jesus é teu salvador? Pô, essa depressão não combina com Jesus que você recebeu. Não, porque a minha vida um dia vai melhorar. Ainda não melhorou. Jesus disse, vinde a mim, eu vou dar para você uma vida abundante. Cara, a vida de Jesus é uma vida abundante, a vida de Jesus é uma vida zoe, é uma vida que flui, uma vida abundante. E alguém diz, mas minha vida não está abundante. Eu falo, como que não pode estar?
é que um herdeiro sem consciência nunca vai aproveitar do que já recebeu. Tem gente fazendo plano para começar a viver e Deus está dizendo assim, por que você está se planejando para viver? Se eu já te dei uma vida para viver agora. Geralmente é o avarento, é o escasso, mas aqui nesse texto é o escravo. Fala, o mais velho é escravo. Ele é escravo não só da vida, ele é escravo dele mesmo. Ele tem tanta esquisitice na cabeça, tanta crença maldita, tanta coisa que ele acha, que ele pensa, que ele sugere, que essas coisas amarraram ele. Às vezes eu vejo gente falar comigo e o cara jura que quando ele for falar comigo, às vezes as pessoas vão conversar comigo citando Jesus. Agora, a gente fez uma seleção. A gente fez uma seleção de professores, aí tinha uma candidata, que a primeira coisa que a candidata fez, quando ela falou, igreja, pastor, ela já veio, saúde os irmãos com a paz do Senhor. E ela começou a tentar espiritualizar o que não fazia sentido espiritualizar. E na cabeça dela, se ela se convencesse, conseguisse me convencer que ela era uma santa vaza do Senhor, o emprego era dela. E eu fiquei com pena dela, porque do jeito que ela se comportou comigo, eu tenho certeza que é o jeito que ela se comporta com o pai. Você acha de verdade que a expectativa de Deus é que quando você vem para cá, você se apresente a Deus como servo dele ou como filho dele? Hein? Como servo ou como filho? Irmão, mas tem orações que não são de filhos, tem orações que são de servos. Cara, que eu cresci na boa e maravilhosa Assembleia de Deus. Eu já falei para você, a Assembleia de Deus é um negócio que entrou em você não sai mais. Uma vez assembleando, sempre assembleando. Deus não deixou eu ser pastor de Assembleia por muitos anos, mas eu sou pastor de church. Mas com todo o respeito, quando eu lembro, a Assembleia está aqui em mim. Mas eu me lembro de irmãos orando e eles juravam que eram humildes quando faziam aquelas orações. Eles tinham certeza que estava arrebentando a boca do balão quando eles faziam essa oração. Aí quando eu fui pensar, Deus como meu pai, Deus como meu patrão, isso foi implodido. Eles diziam nas suas orações, geralmente começava assim, amantíssimo Deus eterno Pai. E botaram R para ficar bem forte. Eis aqui teu servo. Caramba! Dali por diante era uma sessão de esculacho. Quem sou eu, Senhor? Sou nada, sou pó, sou cinza. E até aqui ainda estava, daqui a pouco vinha, o resto do barro que sobrou. Eu sou como um leitão na lixeira, virando o lixo. Eu sou como um cachorro morto boiando no rio Botas. Eu vivi essa cena. Aqui na Vinde, tinha um irmão que quando ele ia orar, não vou falar de jeito nenhum o nome dele por questão de ética, mas começa com I e termina com eu. Aqui, o irmão quando ia orar, ele orava como? Amantíssimo Deus eterno Pai, você não. O Senhor, você, não vai rolar você. O Senhor, aquele, aí agora ficava difícil. Aquele que habita nas luzes inacessíveis. Como é que eu acho Deus? Como que você consegue achar Deus se ele está numa luz inacessível, meu irmão? Que Deus difícil de achar. Cara, só que essa pessoa ignora a loucura de que até Jesus se manifestar, tem uma multidão de gente perseguindo um Deus chefe, um Deus Senhor, um Deus dono, um Deus patrão. Aí Jesus fala isso no Evangelho de João, no capítulo 1. Ninguém conheceu Deus até agora. Mas nesse tempo, nessa estação, o seu filho o fez conhecido. Aí Jesus nos ensina a orar e diz, amantíssimo Deus e eterno Pai, é assim que vocês vão orar? Aquele que habita nas luzes inacessíveis, foi assim que ele ensinou a gente a orar? Ele disse, não, quando vocês forem orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e diz em alto e bom som, Pai, Pai. Isso é um murro no inferno, porque se toda pessoa que entrasse numa congregação, se toda pessoa que fosse ler uma Bíblia, se todo mundo que abrisse o Evangelho para ler, falasse, eu estou indo ter um encontro com meu Pai, as amarras do diabo caíam, as garras do Satanás, as acusações do inferno não teriam mais poder. E alguém vai dizer, mas por quê? Porque Deus não é meu chefe, Deus não é meu patrão, Deus não é meu Senhor, Deus é o meu Pai e Ele está satisfeito em eu ser filho dEle. Se alguém consegue dizer em alto bom som, Deus é meu Pai. Alguém consegue dizer em alto bom som, Deus é meu Pai. Fala para alguém perto de você, Deus não é meu patrão. Deus não é meu Senhor. Deus é meu Pai.
Tanta gente chateada com Deus que só existe na cabeça deles. Tanta gente, meu irmão, que chama de temor, o que na verdade é só cegueira. Alguém diz, fulano é muito temente a Deus. Olha como é que ele é temente a Deus. Ele não consegue nem chamar Deus de você. Aí quando você vai ver, não é temor, é só legiões de paternidade. Ele tem uma paternidade tão confusa no coração e na mente dele, que a relação dele com Deus é tão longe, mas tão distante, que ele não sabe o que é um abraço de pai, ele não sabe o que é uma provisão de pai, ele não sabe o que é o carinho de pai. E o que me assusta é que a herança já foi repartida. Quando o filho mais novo volta para casa, é a sequência do texto, o que a gente tem diante da gente é a cena aqui, ó. É o versículo 22, 23, 24, 25, 25, 25. Essa é a cena que me deixa apavorado todas as vezes que eu li. Você já conhece a história? O filho mais novo voltou. O pai não ficou fazendo conta, não fez lista negra, não falou onde ele pisou na bola, só vestiu ele de novo, só colocou anel de novo, só colocou sandália nele de novo e fez uma festa para todo mundo saber que quem estava morto reviveu e quem estava perdido foi achado. Só que escuta isso, o que está tendo agora? Na casa está tendo festa, diga festa. Na casa está tendo dança, diga dança. Na festa está tendo comida, na casa está tendo comida, diga comida. Na casa está tendo celebração. Cara, casa de quem? Casa de quem? A casa do pai é sua? A casa do pai é a casa dos filhos? Sim ou não? Então vamos corrigir. Não é a casa do pai, é a minha casa. É a minha casa. Alguém consegue dizer a minha casa? Fala assim, a minha casa. Olha o texto, porque pelo amor de Deus, isso aqui é para te sarar num domingo de paternidade. O filho mais velho, qual filho? Estava onde? Lugar de filha, no campo ou na casa? Mas ele estava onde? Você vai descobrir, não estou dizendo que filho de Deus não trabalha, eu quero te mostrar que entre estar na casa e estar trabalhando, ele confundiu o lugar da intimidade pelo lugar do serviço. E tem gente na igreja que é assim. Se ele parar de trabalhar, ele morre. Porque a intimidade do pai não resolve a vida dele, não, é. Estar com o pai não resolve. Ele precisa ter alguma coisa para dizer para os outros: olha como eu sou trabalhador, olha o que eu faço, olha o que eu apresento, olha o que eu posso. Por isso que a tara da igreja brasileira é cargo. Quantas vezes a gente recebeu aqui? Eu já recebi até apóstolo aqui nessa igreja. Não durou um mês. Porque depois ele ficou apóstolo, a gente chamava ele pelo nome e desistiu. Não, porque tudo que ele tinha era o cargo do campo. Aí, aqui não vou ser presbítero, aqui não vou ser pastor, aqui não vou ser diácono, aqui não vou ser apóstolo. Não, aqui você vai ser você. Não, eu só não serve. Quando você já se perdeu na identidade de ser você já é um problema, tem que ir embora mesmo. Que loucura! Ser eu não serve. É só o que eu faço no campo que serve. Ficou no campo para quê? Para chamar a atenção. Ficou no campo para quê? Para ver se o pai lhe dá um cabrito. Ficou no campo para quê? Para ver se o pai o ama mais. Ficou no campo para quê? Para ver se o pai o acha melhor do que o seu irmão mais novo. Quando, na verdade, na cabeça do pai, o pai só queria uma coisa: o filho dentro de casa. Tem coisas que você está tentando fazer para agradar a Deus, é a única coisa que Deus queria que você viesse para cá, dançasse com a gente, comesse com a gente, celebrasse com a gente, dizendo: esse é meu pai, esses são os meus irmãos, e essa é a minha casa, e na minha casa tem festa, na minha casa tem comida, na minha casa tem celebração, na minha casa a gente celebra quem morre e ressuscita, na nossa casa a gente celebra quem estava perdido e foi achado. Essa é a nossa casa. Mas se a tua cabeça é de mais velho, você vai chegar na tua casa como se fosse a casa de estranhos. Quantas vezes eu vejo esse demônio cercando gente aqui? A maior bênção dessa igreja é ela ser nossa. Vamos ser sinceros, a vinde é muito nossa. A vinde é muito. Eu nunca tive problema com o uso de coisas na igreja, porque eu nunca tive na minha cabeça esse lugar é meu. Então, eu falo para todo mundo: vou botar comprei uma coca, pastor. Que legal, vai botar onde? Sobrou, vou guardar na geladeira para me tomar depois. Não vai tomar depois. Mas não vai tomar depois mesmo, alguém vai chegar. Alguém vai abrir essa geladeira e quando vê a coca, nem vai perguntar de quem é. Vai tomar a coca, vai largar o casco vazio e quem ficar com raiva, ficou com raiva porque não entendeu que a casa é nossa. Fazer gabinete nessa igreja é um problemão para mim. Eu tenho que botar quase escolta, dizendo: não entra. Porque as pessoas vão entrando aí, desculpa, mas já entrou. Desculpa, mas já entrei. Tudo nosso. Agora deve ser muito ruim se sentir como se a casa não fosse sua. Agora, loucura, foi o pai que disse para ele que a casa não é dele?
Não, foi só a mente dele. Fala para alguém perto de você, se você não começar a se relacionar com Deus como teu pai, você vai entrar na casa dele e vai se achar um estranho. Não é as pessoas que mudou com você, não, é teu coração que está doente. Não é a igreja que está olhando para você com um olhar esquisito, não. É a tua mentalidade que é de gente escravizada, amarrada, aprisionada, que não deixa você ver que aqui continua sendo a casa do pai e quem está aqui é seus irmãos. A diferença de gente com a cabeça de escravo é que ele vai chegar com a festa e a festa vai ofender. Olha a crença desse cara, olha o texto. Quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Eu tenho certeza, porque eu convivo com gente assim. Ele não viu nada, ele só ouviu o barulho, e o barulho foi o suficiente para azedar o coração. Irmão, quando você se perde da paternidade de Deus, você ouve falar que as pessoas estão felizes, você quer reclamar. Você vai culpar o pastor, você vai culpar a igreja, você vai culpar a liderança. Caramba, a célula continua sem mim. Caramba, a igreja continua sem mim. Nossa, o pastor continua sem mim. Nossa, a vida continua sem mim. Eles não me amam. Não, você que não nos ama, porque se você nos amasse, você não estava no campo, você estava na festa. O filho mais velho escolhe não estar na festa e agora a festa é culpa dele, da gente. A gente está fazendo festa e a culpa é dele. A culpa é nossa, perdão. Você entende ou não? Agora vamos lá. Você não é herdeiro? Herdeiro faz festa. Você é herdeiro? Herdeiro dança. Você é herdeiro? Herdeiro come bem. Ninguém concorda, mas está tudo certo. Herdeiro faz festa, herdeiro se veste bem, herdeiro come bem, herdeiro é celebrado pelo pai, herdeiro reúne amigos, herdeiro reúne vizinhos, herdeiro vive. Você quer saber quem não vive? Gente que herdou, mas não tem consciência que herdou. Você acha de verdade que Deus perdeu o controle da tua vida? Você acha de verdade que Deus está abençoando a minha vida e a sua está de lado? Não, pastor, é porque Deus está zangado comigo. Não, você não sabe, mas a ira de Deus foi resolvida com outro irmão. O outro irmão entrou na frente da ira de Deus e com seu sangue apacou as cruzes e todos os nossos pecados foram perdoados pelo Pai. Não é que eu parei de pecar, não é que eu não deixei de pecar, não é que eu não continuo sendo vacilão, mas a ira de Deus é uma coisa bem resolvida na minha vida, porque o sangue de Jesus ainda me purifica de todo pecado. Eu não festejo porque eu fiquei um ser humano melhor, eu festejo porque com Jesus eu fui transferido do reino das trevas para o reino da luz, e Ele fez um novo e vivo caminho no sangue dEle, e a isso eu dou glória. Agora, o que me assusta não é o Pai me receber, é você não conseguir festejar com teu irmão. Eu falo isso há 10 anos nessa igreja, do nada, vim de uma igreja estranha. Ao mesmo tempo você está dando glória a Deus, aleluia, falando em língua, pulando, daqui a pouco vem alguém conta uma piada. Alguém começa a rir do nada, e as pessoas ficam felizes do nada. E desde quando eu me entendo como pastor dessa igreja, eu já vi as pessoas se ofenderem porque a gente sorri demais. Eu já vi gente saindo dessa igreja dizendo, eu não vou mais naquela igreja não, porque é uma risaiada. Você queria o quê? Choro, velório, espírito de mortidão. Se todo mundo está rindo e o riso das pessoas estão te incomodando, não é a gente que está doente, é você. Se todo mundo está festejando e está bem, e você é a única pessoa incomodada, o problema não é a nossa festa. O problema é a sua postura. Você podia vir ser irmão com a gente, mas escolheu ser servo, tendo herança. Como que alguém tem vida de luta estando na casa do pai? Alguém que não entendeu quem o pai é e principalmente não entendeu quem ele é. Eu já herdei, eu não vou herdar. Qual é o desejo desejável que esse garoto tem? Olha o texto. Quando ele ouviu a música, quando ele ouviu as danças, ele nem vai no pai. A casa é dele ou não? Se a casa é dele, entra ou fica de fora? Se a casa é dele, vai no pai e no irmão ou vai conversar com o empregado? Mas olha o que ele diz, olha o texto. Segue. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. Olha só. Você está com dúvida do que está acontecendo aqui? Que felicidade é essa? Que festa é essa? Pensa nisso. Que dança é essa? Está feliz por quê? Ué, cara, você não tem um pai que eu tenho? Você não tem um irmão que eu tenho? Você ainda está com dúvida por que eu estou feliz?
Você ainda está com dúvida porque eu acordei e fui celebrar, você ainda está com dúvida porque eu estou fruindo, você ainda está com dúvida. E tem gente que fica assim, o cara está tão amargo, mas tão amargo que ele tenta acabar com o culto do outro, ele tenta acabar com a comunhão do outro, ele tenta acabar com a vida do outro. Mas não é porque o outro está mal, é porque ele está mal, mas ele acha de verdade, ele tem dúvida sobre o que está acontecendo no meio da gente. Fala para esse irmão, o que está acontecendo no meio da gente é que o Espírito foi derramado. Fala para alguém perto de você, o que está acontecendo no meio da gente é que a gente recebeu Jesus. E Jesus é vida e vida em abundância. Fala para alguém perto de você aí o que está acontecendo com a gente. Fala para ele, o que está acontecendo com a gente é que aonde há o Espírito, há liberdade. Mas você não perdeu? Perdi, pô. Mas você não adoeceu? Adoeci, pô. Mas você não ficou com menos dinheiro? Fiquei, pô. Mas não vai se abater? Eu me abater? Não faz sentido. Porque eu não tenho chefe. Eu não tenho patrão. Eu não tenho senhor. Eu tenho pai. Pai que vê, pai que está, pai que sabe, pai que galardoa, pai que provê, pai que faz festa, pai que restaura, pai. Não faz sentido, tendo o pai que eu tenho, abrir mão da festa. Não faz sentido abrir mão. O meu pai gosta de dança. O meu pai gosta de festa. Tem irmão que quando ele entra na igreja, parece uma ovelha entrando no matadouro. É o dia mais feliz da semana. Ele vai encontrar com o pai. Ele vai dançar com o pai. Ele vai celebrar com o pai. Como é que ele entra na igreja? Tá bem, irmão? Não tem explicação. Eu conheço as dores do meu povo. Tem gente aqui que não podia estar com esse sorriso na cara pela lógica. Tem gente aqui no meio da gente que não congregariam se fosse por elas, mas passaram pela doença, pelo câncer, pela crise conjugal, pela falta de dinheiro. Não está sorrindo porque ficou demente ou maluco, está sorrindo porque não faz sentido ser filho do pai e ficar fora da festa. Não está sorrindo porque faz um esforço com confissão positiva, dizendo, hoje eu vou me alegrar, hoje eu vou me alegrar, hoje eu vou me alegrar. Não, meu irmão, é porque quem tem o Espírito tem consolo. Quem tem o Espírito... Eu não sei se alguém vai ficar animado, mas não é. Quando você sabe que pastor é um símbolo de pai. Quando Davi descreve Deus como seu pastor, ele fala assim, ele me faz deitar em pastos verdejantes. Ovelha não deita se o pasto não estiver limpo. Ovelha é um bichinho chato. Por isso que tu vai ver que no Brasil se cria tudo, mas ninguém quer criar ovelha. Ovelha não deita. Para ovelha deitar tem que estar seguro. Ovelha deitar tem que estar limpo. Ovelha deitar tem que estar tudo bem, tudo tranquilo. E aí ele diz, então, o meu pai prepara o pasto para mim. Ele me guia a águas tranquilas, e águas tranquilas não é que a água ficou fraca, não. Águas tranquilas é porque ele sabe que qualquer ovelha que chega perto do rio, a lã vai puxar a água e ela vai embora pelo rio, mas ele leva ela pertinho, e com a mão ele vai, bebe, 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 bebe. Deixa que eu te alimento, deixa que eu te conduzo. Mas ele vai além, ele diz assim, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei. Não teme por quê? Porque é um super crente evangélico, a Mulher Maravilha gospel. Não, é porque eu tenho pastor. É que eu tenho pai, e ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu sei que tu estás comigo. Você já herdou. A herança já foi repartida, agora você escolhe. Se fica frustradinho com quem está comendo bem, dançando, vestidinho direitinho,
Você pode ficar ofendido com quem está vivendo bem. Ou você pode lembrar que Deus não tem filhos prediletos. Não, a alegria do meu pai que dá para mim é a mesma que ele dá para você. Ah, pastor, porque cada um tem sua unção. Isso é outra congregação em outra igreja. Aqui não é a unção do mistério, aqui é a paternidade. Não, é o mesmo pai que pega pela mão, é o mesmo pai que dá herança com todo. E ele repartiu entre eles. Não vai repartir, já está repartido. E não é porque eu mereço, não, é porque ele pode fazer e ele já fez. Se um gastou irresponsavelmente, o outro gastou vivendo uma vida de empregado, sendo já herdeiro. Fala para alguém perto de você, você não é empregado aqui não. Você é herdeiro. Tantas coisas que Deus já liberou e você não vive porque a cabeça ainda é. Quando Deus me liberar, pastor. É ruim pra caramba pregar isso, sabe por quê? Posso nem fazer campanha para Deus liberar mais. Porque tem gente que vai fazer 7 semanas, 14 semanas, 21. A gente não faz campanha aqui, né? Não vai fazer campanha de qualquer jeito, já não vai fazer campanha. Mas tem gente que está lá fazendo campanha para ver se Deus libera. E Deus está dizendo assim: campanha para quê? Eu acho que esse garoto estava no campo fazendo uma campanha. Ele fez as 7 voltas. Ele tacou as 5 pedras. E ele deve ter dado volta na muralha, ele deve ter tacado pedra no gigante, ele deve ter passado por debaixo do véu que cura. Mas o quê? Me lembra aí, eu fiz muita campanha, cadê as campanhas que eu não me lembro? A sombra que vai curar, e deve ter feito muita campanha dizendo: agora o meu pai vai me amar, agora eu vou ganhar um bilhete para fazer festa na minha casa, agora eu vou ganhar o sonhado cabritinho, agora eu vou herdar. E o pai está dizendo: filhos não pedem, filhos herdam. Eu vou falar uma coisa para terminar essa conversa aqui. Você sabe que pela legislação brasileira, se você quiser mexer na herança dos seus filhos biológicos, você consegue, né? Você consegue mexer. Você consegue tomar decisão de como vai ser a herança deles. Mas tem um tipo de filho que você não consegue mexer de jeito nenhum com a herança deles. Eu estou falando de lei de Brasil de Lula, de Bolsonaro, de Brasil de Vaguinho Canela, de Vaguinho de gente, de pecado. O filho adotivo, uma vez adotivo, ninguém toca na herança dele. Jesus é o Filho unigênito do Pai. Os anjos que acampam ao redor dos crentes e os livra são filhos por criação. Mas nós, todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí o apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos, ele diz: porque o filho de adoção, porque fomos feitos filhos por adoção, do qual o Espírito clama: Abba. Uma vez herdeiro, sempre herdeiro. Aí alguém vai lá e diz assim: pastor, isso aí é a versão de uma vez salvo, salvo para sempre. Eu nem estou pronto para ter essa conversa, porque nem todo mundo está pronto para ela. Mas eu duvido que alguém que conheceu Deus como Pai consegue largá-lo. Não, desviado é gente que só conheceu o Senhor. Filhos, pode olhar o texto. Quantos segundos o filho pródigo durou na sarjeta quando lembrou que tinha pai? Quem foi o profeta que entregou uma revelação dizendo para ele: sai daí, homem, que eu tenho promessa na tua vida? Não, quando ele lembrou quem era o pai dele, segundos. O texto diz assim: caindo em si. Nem caiu para fora, só caiu para dentro. Cair para dentro é quando você pega um espelho e olha a própria cara. Quando ele olhou a própria cara, o que ele descobriu? O que você vai descobrir essa noite? Imagem e semelhança de Deus. Quando ele lembra que ele foi feito a imagem e semelhança do Pai, ele diz: quantos trabalhadores? Trabalhadores. Ele faz uma comparação inversa do irmão. Enquanto o irmão é filho e se acha servo, ele agora está dizendo assim: quantos servos da minha casa, do meu pai, têm abundância de pão? Ele fez a conta. Ele diz: caramba, na casa do meu pai até os servos são bem tratados. Imagina os filhos. Aí ele diz: levantar-me-ei. Ele não diz: me levantarão. Ele diz: um anjo virá e me levantará. Ele diz: levantar-me-ei. E irei ter com a fazenda, com boi, com ouro, com a prata. Com quem? Com o meu? Chegar lá, eu vou confessar tudo. Vou dizer que pequei e vou falar para ele: ó pai, se o senhor quiser, pode me fazer um empregado, porque a tua casa é tão boa que se eu for teu servo, eu estou na vantagem.
Só que o pai não rebaixa filhos que ele gerou. Uma vez herdeiro, sempre herdeiro. Você pode pecar rejeitando a graça e o favor de Deus, ou você pode dizer, bendito Deus que preparou uma festa para mim. Você pode ficar ofendido com o barulho do som, com o barulho da dança, ou você pode dizer, bendito Deus que botou a música para tocar. Eu não sei você, mas essa noite eu vou dizer para o meu Deus, pode tocar a música, porque eu vou dançar. Pode botar um churrasco que eu vou comer essa carne. Traga meus amigos, traga meus vizinhos, traga meus familiares, porque eu vou celebrar um Deus que é Pai. O mais velho está sonhando com um cabrito e o pai está dizendo, a herança é sua, meu filho. Para de desejar o que nem eu desejei para você. Um cabrito é muito pouco para quem já herdou a fazenda. A tua cabeça de servo vai fazer você fazer orações que até ofendem Deus. Deus está dizendo para alguém aqui essa noite, se apresente como um filho meu. Peça como um filho pode pedir. Pastor, mas quando a música toca, me ofende. É porque a tua cabeça ficou de empregado. Na hora que você lembrar que a festa também é sua, você não fica só feliz com a música, você vai puxar alguém para dançar. Puxa alguém para dançar, segure a mão de alguém.